Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar com o meu advogado Kaique. Vocês me vêm falando muito dele porque ele me ajuda muito nos meus processos, que não são poucos. E eu fiz uma caixinha de perguntas no meu Instagram sobre guarda, sobre tipo de guarda, coisas na justiça com o pai de criança. Então ele vai me ajudar. Olá, tudo bem? Meu nome é Kaique, eu sou advogado. Atuo há algum tempo mais específico na área da família, né? O escritório ele tem outros braços, mas o meu foco particular seria na área da família. E a gente vem trabalhando junto há algum tempo já, né? Desamarrando aí algumas pendências, digamos. Felizmente, porque o Kaique é o que está há mais tempo comigo, já passei com outros advogados que misteriosamente abandonaram o caso. Então o Kaique é o meu guerreiro, que está aí comigo me ajudando muito. Então eu vou fazer algumas perguntas que vocês deixaram no meu Instagram, no Instagram dele, tá aqui embaixo escrito o Instagram dele. Então sigam, porque ele tá começando a alimentar o Instagram com coisas sobre dúvidas, curiosidades, sobre processos. Vocês podem mandar perguntas para ele que ele tem o maior prazer em responder. Bom, vamos lá. A Núbia falou assim: a justiça pode obrigar o pai a ter contato com a filha, com o filho? Então, existe uma ação que algumas mães podem entrar sim para tentar fazer com que o pai se aproxime do filho. Eu, particularmente, não sou favorável. Por quê? Se o pai já não quer ter contato com o filho, para que a gente vai entrar com uma ação para forçar isso? Isso não é natural. Então, assim, existem meios para tentar sim, tá? Que obriga o pai? Sim. E se o pai se recusa? Aí vai ser questão do processo, mas você vai poder pedir uma multa, alguma coisa específica de cada caso. Mas tem sim como você tentar ter meios coercitivos, né? Mas a coercitivo não se obriga, né? Então, exatamente. Como você vai falar com alguém, né? Vai obrigar, ó, você precisa ir lá e ver seu filho. Não tem como, né? Fica difícil. Na teoria, sim. É possível, eu já vi, inclusive, mas na prática eu não recomendo nunca. É verdade que se o pai não pagar a pensão, quem paga são os avós? Então, existe uma possibilidade, sim, na legislação, que quando o pai ele não tem capacidade financeira para prover o filho, tem como fazer com que essa obrigação vá para os avós. É um caso, assim, extraordinário, tá? Não é simples, porque o cara pode falar que ele precisa comprovar, exatamente. Isso acontece muito quando o cara é usuário de drogas e tá perdido no mundo de fato, né? E aí você acaba comprovando isso, você consegue fazer o pedido na justiça. Mas é só se ele for zerado financeiramente, porque se ele receber o mínimo que seja, é ele quem tem que pagar, então, não é? É possível também que haja um complemento quando existe uma renda muito, mas também são casos bem assim, não exceções das exceções. Não é a regra, mas é exceção e existe. Quais são os tipos de guarda? Existem 3 tipos, mas no Brasil existem 2 no caso. Existe a guarda compartilhada, a guarda unilateral e a guarda alternada, que no Brasil não tem previsão legal, tá? Mas existem Mas as pessoas... conheço uma brasileira que tem, uma então, amiga minha. As pessoas confundem muito a guarda alternada com a guarda compartilhada. A alternada é que ele passa ao mesmo tempo com o pai e com a mãe? Exato, 15 dias morando 15 dias com cada um. E aí ninguém paga a pensão? Exato. Só que isso faz muito mal, porque como a criança... Imagina uma criança, né? Digamos assim, um ser em desenvolvimento, né? Vivendo cada tempo, né, com um dos pais. Então isso faz muito mal. O Ministério Público é totalmente contrário em todos os casos que eu já vi, porque realmente faz muito mal para a criança. Então existe a guarda alternada, que não existe no Brasil, mas existe no mundo, que seriam esses 15 dias. Existe a guarda unilateral, onde um dos genitores, de fato, toma as decisões do dia a dia em relação ao filho ou à filha. E existe a guarda compartilhada, onde essas decisões são compartilhadas entre... Onde os pais têm os mesmos direitos e deveres. Mas não necessariamente fique o mesmo tempo. Sim. Né? Vai ficar Mas as decisões têm que ser compartilhadas. Exatamente. E os deveres também. Exato, precisa participar. Se não participa da vida, não tem motivo para ter uma guarda compartilhada. Na guarda unilateral para compartilhado, o que muda de fato? As decisões. O tempo do menor é o mesmo, tá? O que muda são as decisões. Porque viagem pro exterior também é a mesma coisa. Os dois têm que autorizar, mesmo que você tenha a guarda. Viagem nacional não. Viagem nacional é quem tem a guarda. Não, na verdade, viagem nacional, qualquer um que esteja com a guarda naquele momento pode fazer uma viagem, não é proibido. É só a guarda. Então a guarda unilateral, a única pendência que você vai ter de decisão é realmente uma viagem pro exterior. Não, isso são nos dois casos. Não, assim, da guarda unilateral, sim, isso, exato. A única pendência que você tem com o outro é que você vai precisar dessa autorização do outro. E já falando disso, tem alguns pais que têm picuinha e só por picuinha também não querem autorizar. Aí tem que entrar na justiça. Muitas seguidoras me perguntam, eu quero viajar e o pai só pra ser ruim não quer liberar. Um juiz libera isso também, né? Precisa entrar com processos
especificamente, né, mostrando o motivo e por que é importante para essa criança fazer essa viagem. E é algo simples de conseguir, né? Sim, desde que tenha essa comprovação, sim, é algo bem simples. Por exemplo, vou usar o mais básico. Uma mãe ou o pai, né, um dos dois, quer ir pra Disney com o filho e a outra parte fala não, às vezes por raiva, inveja, o pior do ser humano aparece nesses momentos, né? E aí você entra com o processo, demonstra e fala, olha, eu tenho capacidade financeira para levar, tenho capacidade financeira exato para ir nos parques, né, fazer as visitas, completar, digamos assim, toda essa parte de turismo e voltar pro Brasil sem nenhum problema. E isso vai ser bom para a criança. Que tipos de prova utilizar em processo de guarda de pai abusivo que alega alienação? Então, isso é muito comum, né? O que acontece? O pai e a mãe têm a briga, o pai fica com o menor a cada 15 dias, às vezes pega durante a semana e tudo mais, e o que ele acaba fazendo? Quando ele vem tendo problemas com a mãe, ele já entra com o processo de alienação parental. Alguns casos acontecem de fato, mas alguns casos não. Como se comprova isso? Porque, digamos assim, uma prova negativa é uma prova impossível, né? A gente chama no direito que é uma prova diabólica. Como você vai comprovar algo que não existe? Então, nesse tipo de processo, tem que tomar sempre muito cuidado, né? Verificar o que a parte traz de prova. Mas adianta filmar? E, principalmente, um acompanhamento do caso, né? Através de um assistente social, de um psicólogo, para realmente verificar se alguma conduta danosa para o menor está acontecendo ou não. Vamos supor que eu tô com um filho meu que está passando por isso, e aí eu quero provar para a justiça. Que tipo de prova que a justiça acredita? Filmar adianta? Gravar a criança de voz adianta? Eu levar no psicólogo pago por mim adianta? Tudo isso ajuda, tá? Mas a gravação, no caso, principalmente se for feito por terceiro, fica muito mais evidente. Porque óbvio que feito por uma das partes, às vezes sempre vai ter aquela questão. E a falando, mas a gente chama de prova unilateral, né? Uma das partes fez e a outra parte manipulou, alguma coisa assim. Então, se um terceiro verifica isso, ou por exemplo, se acontece na frente de uma casa que tem câmera e verifica, entendeu? Isso dá um pouco mais de credibilidade, exatamente. E uma coisa que o advogado da pessoa pode conseguir foi uma coisa que a gente conseguiu, que foi assistente social. Que acompanhamento é fundamental. Porque é alguém do fórum, que é alguém que é alguém especializado, né, da área, né, que só trabalha com isso, faça um acompanhamento e um estudo de caso, verificando o que de fato acontece, né? Não é uma prova 100%, mas acho que é o mais próximo que a gente consegue chegar muitas vezes da realidade. Se eu ficar com a guarda, até qual idade do filho ele tem que pagar a pensão? Então, vamos lá. Depende, né? Tudo que eu tô falando aqui sempre depende, né? Mas a gente usa as perguntas para acabar tendo uma resposta um pouco mais direcionada. E a guarda unilateral, a pensão é maior que a guarda compartilhada? Não muda nada. Mas nesse caso específico, a média é o quê? Fez 18 anos, tá? Digamos assim. Porque ele não é mais menor. Então você está pagando a pensão exatamente para o seu filho, tá? Até quando vai? Depende se ele vai fazer faculdade ou não, tá? Eu já vi casos, o normal, tá? Quando eu falo normal, assim, que o que existe é o entendimento geral é até uns 24 anos, mas eu já vi casos de 26 anos e a pessoa está recebendo pensão ainda, tá? Mas isso não é o normal. Até os 18 com certeza é obrigação. Sim. Tá. Se a justiça determina que os filhos fiquem com o pai, a mãe tem que pagar a pensão, é igualzinho? Igualzinho. Não tem a menor diferença. São pais, os dois têm o mesmo poder. Sei que antigamente tinha uma visão diferenciada para a mulher, né? Acho que a mulher tinha mais poder, digamos, mas hoje não. Hoje eu particularmente tenho casos que eu já entrei. Você defende guardas exatamente dos homens. Sim. Qual o valor de pensão o pai deve pagar? Tem uma média? Vai depender da capacidade financeira dele sempre, tá? Não existe uma média? Não. Assim, a gente pode usar, claro, e essa que eu vou usar para a resposta, mas sempre depende da capacidade financeira. Um cara que vai ganhar R$1.000 é diferente de um cara que ganha R$1 milhão, né? Então, o que acontece, por exemplo, quando o cara é assalariado, ou seja, ele é registrado no regime CLT e tudo mais, aí fica mais fácil, né? Sempre vai pagar um valor, um percentual de acordo com o salário dele. Aí vai depender se ele tem mais filhos ou não, né? Tá. Mas a gente tem aquela ideia, né, que é 33% ou 1/3, né? Isso realmente é muito recorrente. É o normal, mas não em todos os casos, porque tem muitos casos que só tem um filho e acaba pagando um pouco menos, entendeu? Então se o cara tem mais filhos, não vai ser 33 para cada filho? Não, cada filho vai ser um valor diferente. Porque o cara é muito milionário e ele finge pra justiça que não. Como comprovar que ele realmente tá escondendo posses? Nesses casos, o que a gente faz? A gente tem que fazer realmente uma devassa na vida da pessoa. Tem de procurar cartão de crédito, conta, imposto de renda, se faz parte de alguma empresa.
São essas questões que você vai atrás, fotos, né? Hoje em dia tem Foto da pessoa no carro, assim? Foto no carro, foto de Instagram, Facebook, lugares que a pessoa viajou, tá? Porque demonstra que ela tem uma capacidade financeira diferente do que às vezes está no papel. E a criança ela tem que viver conforme a capacidade do mais rico, ou na média, vamos supor que a mãe ganha R$1.000 por mês e o cara é um milionário. A criança tem que viver no meio termo, ou se o cara é milionário, a criança tem que viver como um milionário. Se a criança vive com a mãe, obviamente ela não vai viver necessariamente como uma milionária, mas ela precisa sim usufruir do mesmo padrão de vida do pai. Isso é uma obrigação. Até uma questão, né? Nem uma questão legal só, é uma questão de caráter, né? Não quer que seu filho tenha menos do que você. A gente sempre trabalha para que nosso filho sempre tenha mais do que a gente. Mas não é a realidade dos homens, né? Não é. Eles querem dar o menos possível. Porque eu falei, isso é um discurso, né? Não é a realidade. Então, se a mãe, não importa que a mãe não tem muito recurso, o pai tem muito, aquela criança tem que viver com um mínimo de recursos satisfatórios. Satisfatórios assim, próximo do pai, viajar, claro. Se o pai faz viagem internacional, a criança tem que ter direito. A criança é obrigada a conviver com a madrasta, que ela não gosta, quando for visitar o pai? Isso é uma coisa que me perguntam muito. A criança tem obrigação, os direitos do pai de conviver, então eles têm essa obrigação. É direito dos dois, né? Dos dois, do pai e da criança. Isso. Mas tem alguns casos que falam que a criança não gosta da madrasta, só que a madrasta mora com o pai. Existe alguma obrigação de tirar essa madrasta do contexto da convivência do pai e do filho? Se não houver maus tratos, eu não vejo uma possibilidade. Porque assim, a partir do momento que a criança está com ele, né, vai passar seja o tanto de dias que for determinado pela decisão judicial, a criança vai ficar assim com a madrasta. Não tem saída. A menos né? que se comprove algo muito sério, sim, ela é obrigada não gostar. Não é obrigada, né? Mas vai conviver, não tem jeito, né? Junto com isso, me perguntam assim, com que idade a criança pode decidir que não quer visitar o pai? Como você acabou de falar, é direito dos dois, é direito do pai, do genitor, conviver com o filho. E o direito dessa criança de não querer conviver com alguém? Então, onde tá? Aí é que tá. Pela teoria, não tem direito. Tá? A criança não tem direito. Até os 18 anos. Por quê? Porque ela é menor, tá? Não tem a capacidade civil para tomar as decisões. Aquele negócio que, mas com 12 anos vai te escutar e aí vai falar que não quer. Isso pode ajudar no processo, mas você tem que ter mais elementos. Porque se o cara é um bom pai, mas a criança simplesmente não gosta porque, não sei, né? Não vou conjecturar aqui, mas por algum motivo, porque a lei vai impedir dele ter o direito de ter o convívio com o filho ou com a filha. Mas eu acho que acontece que com 12 anos, quando o filho começa a falar pro pai, mas claramente acho que que na verdade assim, o que acontece é que existe uma determinação no ECA para ouvir menores num processo, tá? E dependendo da idade, é de uma forma diferente. E com, digamos assim, a partir dos 12 fica mais simples, entendeu? O menor pode ser ouvido. Mas se o menor for na frente de um magistrado e falar, não, mas eu não quero vir com meu pai, o magistrado vai ter muito jogo de cintura de conversar, mas ele é seu pai. Ou o contrário, né? Porque a gente tá falando de pai, mas pode ser muito bem o contrário também. Você precisa conviver, sim. Porque assim, se a criança não quer ir com o pai ou não quer ir com a mãe, né? Vamos usar sempre os dois exemplos. O que acontece? Esse genitor tem a obrigação de sentar. Sim. Sentar não, né? Abaixar, que é assim que se fala com uma criança, sim, olho no olho, fala, por que você não quer ir com o papai? Por que você não quer ir com a mamãe? O papai e a mamãe te amam muito, né? Ele não quer ir? Começa devagar. Se é o final de semana e você sabe que não vai dar pra passar o final de semana inteiro, começa, fica 1 hora. Sai, passeia 1 hora, passeia 2 horas, no outro dia, na outra vez 3, e assim vai. Aqui é mais ou menos isso, mas acho que você já respondeu. Pergunta se tem alguma coisa que possa proibir o pai de ter contato com a criança. Acho que só nos casos de abuso mais grave, drogas de fato, né? Mas tem outras circunstâncias, claro, o uso de drogas é um fator. E outras questões, né? Na teoria, até a alienação parental, no ponto mais grave, ele poderia também ocasionar alguma coisa assim. A alienação parental é quando um dos pais, né, um dos genitores, digamos assim, vamos falar de uma forma mais simples, né? Mas vem falando mal, realmente fazendo campanha difamatória do outro genitor, tá? Falando, sua mãe é aquilo, seu pai é aquilo, sempre diminuindo, fazendo com que a criança tome um lado, né? Tome um partido. Se o pai for de outra cidade, algo obriga a criança a passar o final de semana sim ou não nessa outra cidade? Depende da distância. Sempre, qualquer questão de guarda
guarda, alimentos, sempre vai levar em consideração o bem-estar do menor. Digamos assim que esse é o ponto sagrado no processo. A criança e o genitor ou a genitora residem numa distância que não seja razoável, né, que isso ocorra a cada 15 dias, então a justiça precisa entender isso e fazer de uma forma diferente. Seja maior o prazo de convivência. E que seja de formas diferentes, né, porque assim, uma coisa é, por exemplo, a gente está em São Paulo, né, uma realidade de São Paulo, ficar 2 horas no trânsito aqui é normal. Sim. Então você fala, mas eu tenho que ir até 2 horas, tal. Aqui é o nosso dia a dia praticamente. Você vai atravessar a cidade numa sexta-feira, você vai ficar mais do que 2 horas, Sim. né? Então assim, precisa evitar isso, né? Mas também precisa verificar a realidade de cada caso. Tá? Não necessariamente a criança dorme na outra cidade, o pai vem, passou pouco. Então, sempre vai depender dessa distância, das possibilidades. E se o pai não tem carro, Sim. como ele vai vir a cada 15 dias de ônibus? Entendi. Entendeu? Isso não é como não faz na mesma sentido, cidade. exatamente. Então, essa pergunta aqui fala que se os pais têm guarda compartilhada, tem um regime de visitas, mas o pai deixa de vir alguma. Tem algum momento que ele perde o direito? Ele faltar, ele vem, aí ele não vem, aí ele avisa. Como se fosse contando pontos, ele vai tomando faltas. Ele perde? Então, só se ele ficar realmente muito tempo, digamos assim, sem vir atrás do filho, e aí do nada ele vem, fala, não, eu vou pegar e vou ficar. Aí você precisa procurar um advogado, entrar com uma ação, falando isso para um magistrado, ficando, olha, excelência, ele ficou 10 anos longe. Não tem como ele chegar hoje e sair e passar um final de semana como se nada tivesse acontecido. Aí volta naquela questão, precisa de uma conversa. Bom, acho que as minhas perguntas foram essas. Algo a acrescentar? Não, é isso. É só lembrando que assim, a gente está aqui respondendo perguntas, né? Óbvio que na justiça a gente brinca, como advogado, que tudo depende, né? Mas acho que seria um bom resumo de como as coisas realmente são na prática. Então não importa muito se o pai tem, o pai ou a mãe, o outro genitor tem mais condições, o que a justiça vê é o melhor para a criança e não necessariamente o melhor é o dinheiro, né? Não, exatamente. Então é o melhor ambiente para a criança. Exatamente. Pobreza não é motivo para perder a guarda de forma nenhuma. Nesse caso, pensa assim, a mãe sempre criou o filho. Aí o filho já tá com uma idade e tudo mais, entendeu? É diferente se a mãe, quando a criança é muito pequena, um bebê, deixa com o pai por causa disso e depois quer reverter. Aí óbvio que ela não vai conseguir reverter tão facilmente. Sim. Mas ela abdicou. Não pode, na verdade, nunca abrir mão dos seus direitos, né? Acho que essa é uma máxima. É que é bem cansativo, é desesperador, a gente fica assim, chocada com invenções. Como você lida com a verdade? Eu sempre falei pro Kaique, vamos sempre no nosso processo, sempre lidar com a verdade, porque a gente não vai ter erro, né? Então é só fazer tudo dentro dos conformes que vai dar tudo certo. É isso aí. Tchau, pessoal! Tchau.